início de que Deus tem prazer na vida extraordinária que você pode ter, de que você precisa entender a vida extraordinária, não da forma que as pessoas acham que você é, mas da forma que você é de fato para o Senhor. Quando nós falávamos no sentido de você entender o que é temer a Deus e ter essa vida extraordinária debaixo do temor verdadeiro do Senhor, e de quando nós falávamos a respeito daquilo que Ele quer fazer, do extraordinário que Ele quer manifestar na tua vida. Hoje nós vamos falar algo aqui, e eu acredito que você vai sair desse lugar muito impactado, porque eu quero falar hoje sobre você viver de maneira extraordinária com o reino vivendo dentro de você. Quantos podem se alegrar conosco? Pode dar um glória a Deus? O reino de Deus vivendo em nós, o reino de Deus vivendo dentro de nós. Se puderem aumentar um pouquinho o meu retorno, tá, Léo? Porque, irmãos, todos nós precisamos ter um entendimento do que é o reino. Uma igreja como essa, linda, com homens e mulheres lindos de Deus, diga aleluia. Talvez você diga, meu Deus, o homem tem fé, mas diga glória a Deus, você é lindo. É uma igreja apaixonante, é uma igreja que tem um entendimento daquilo que o reino pode proporcionar a cada um de nós. Mas eu quero começar falando exatamente o texto que a gente sempre tem iniciado, que está lá em Efésios capítulo 3, versos 9 e 10, que é a base dessa série. E esse texto diz assim, Paulo falando aos Efésios: a minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, diga no secreto, diga em mistérios, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunido nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Agora nós também temos falado sobre o que é a palavra extraordinário e o conceito dela. Eu vou repetir de novo para você: usual, excepcional, que excede a medida comum. Os sinônimos dessa palavra podem incluir notável, impressionante, inimaginável, e os antônimos de extraordinário é comum, normal e usual. Repitam comigo: o oposto de extraordinário. Mais forte: o oposto de extraordinário é normal e comum. Nós podemos ter um entendimento de que vida nós queremos viver. Se como cristãos queremos ter uma vida normal ou comum, ou se como cristãos podemos viver e queremos viver uma vida extraordinária diante do Senhor. Nós também já falamos que Deus tem prazer quando nós vivemos o extraordinário. Nós também já falamos que esse extraordinário, que é o poder da graça, manifesta sobre nossas vidas. Ele não pode ser manifestado, ou nós não temos como agradar a Deus com as nossas próprias forças. Por isso nós recebemos a graça, que é o presente merecido e que nos capacita para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, o nosso Deus. Olha o que está lá passa aí, meu filho. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim, leia isso com muita atenção. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Diz assim a palavra: o poder de Deus tem nos dado tudo, diga tudo, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte em sua própria glória e bondade. Diga amém. Em outras palavras, eu poderia dizer para você que tudo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária, tudo isso foi dado, já nos foi dado, é o que diz a palavra, pela graça de Deus nas nossas vidas. Diga aleluia. Ora, o que é essa graça? Nós já falamos muito, conceituamos, trouxemos a diferença daquilo que é graça, daquilo que é misericórdia. Falamos que não dá para pensar as duas coisas da mesma maneira, porque elas são coisas distintas. Mas escute algo, coloca aí, meu príncipe, por favor.
a graça é o dom gratuito. Entenda que a graça não apenas perdoa os nossos pecados. Entenda que a graça não apenas nos livra da maldição eterna. A graça não apenas nos leva para o céu. A graça, ela também transfere para nós a natureza divina de Jesus. E é ela que nos capacita para vivermos de uma forma santa. E dessa maneira, contemplarmos o poder dEle, o conhecimento dEle sobre as nossas vidas. Diga amém. A graça, ela tem aspectos. Esse poder extraordinário de Deus sobre nós, ela tem aspectos que nós precisamos ter um entendimento, que nós precisamos entender corretamente para aplicarmos na nossa vida e termos um entendimento daquilo que Deus pode operar em nós. Agora entenda, olha o que a Bíblia fala para mim e para você lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Diga amém. Diga: eu fui escolhido. Diga: eu fui escolhido. Agora entenda, você não foi escolhido pelo presidente. Você não foi escolhido por qualquer homem ou mulher. Você não foi escolhido pelo pastor, pelo apóstolo, pelo governador. Você foi escolhido por Jesus Cristo. E Ele te escolheu para que você desse fruto. Diga glória a Deus. Ele nos escolheu. Ele. Quem disse essa palavra aqui não foi Paulo. Quem disse essa frase não foi Pedro. Quem disse essa frase foi o próprio Jesus. Ele nos escolheu. Diga: eu sou escolha de Deus. Você é escolha dEle. E todos nós temos direito a viver isso que Ele quer nos capacitar. Quero abrir um parêntese rapidinho. Todos sempre mantenham a máscara, por favor, tá bom? Mantenha a sua máscara sempre. Tem vários anunciadozinhos aí, para a segurança de todos. E um outro pedido carinhoso: pais, segurem os seus filhos, tá bom? Quero inclusive dar um anúncio. A gente recebeu até um comunicado, eu achei bem importante e pertinente, na nossa página. Na próxima semana nós já vamos recomeçar a nossa salinha de crianças. Vamos começar de maneira pequena ainda, com pessoas de 3 a 5 anos, 2 a 5. 2 a 5 anos, vai ser um grupo menor aqui, a princípio, que são normalmente as crianças que dão um pouco mais de trabalho, né? É mais difícil segurar a criança de 2 a 5 anos, mas os que são maiores, pais, por favor, coloque seus filhos no lugarzinho, sentadinho ou no seu colinho, tá bom? Isso é por eles, por vocês, por todos nós. Eu acredito que isso nos dá segurança. Mas todos nós vivemos isso, recebemos essa escolha e essa chamada de Jesus para as nossas vidas. Nós fomos chamados por Ele para viver uma vida extraordinária. Nós fomos escolhidos por Ele para sermos capacitados. Foi Ele que nos escolheu, irmãos. Você não foi escolhido para viver uma vida normal. Você não foi escolhido para viver uma vida comum. Você não foi escolhido para viver uma vida de qualquer jeito. Você não foi escolhido para viver de qualquer forma. Você foi escolhido para viver o extraordinário plano de Deus para a tua vida. Agora, o que nós vamos entender aqui hoje é que isso não é para pastores, apóstolos. Não, isso é para todos nós. Coloca aí, meu príncipe, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João 14:12. Ele diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Qualquer um que crer em mim fará as obras que eu faço, e ainda fará obras maiores do que essa. Diga amém. Agora repita: qualquer um. Diz: qualquer um. Irmãos, mais uma vez, não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Não foi Pedro que escreveu isso. Quem escreveu isso foi Jesus, com a sua própria boca, que falou essa frase. E ele disse qualquer um. Ele não está dizendo qualquer pastor, ele não está dizendo qualquer apóstolo, ele não está dizendo qualquer evangelista, qualquer cantor. Não. Ele está dizendo que qualquer crente, qualquer pessoa
pode operar debaixo dessa graça, e se crer, poderá viver dias extraordinários. Eu quero declarar isso sobre a tua vida hoje, debaixo desse tempo sobrenatural de aniversário dessa igreja. Você vai sair desse lugar debaixo de um mover extraordinário dos céus para a tua vida. Diga amém. Olha que poderoso. Aqui nós vemos um outro aspecto da graça que nos chama a atenção como crentes, e que nos faz perceber que como crentes nós podemos viver uma vida acima do natural. Como crentes nós podemos viver uma vida acima do que é usual, e hoje eu quero que você entenda isso. Olha como Paulo deixa bem claro, 2 Coríntios no capítulo 9, no versículo 8, a Bíblia diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, isso eu acho poderoso, em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Diga amém. Olha o que é esse aspecto da graça. Ele é poderoso para acrescentar essa graça sobre a tua vida, para que o tempo todo, não é no dia bom, não é em todo o tempo, vocês tenham tudo o que vocês precisam para transbordarem em toda boa obra. Agora entenda, o que ele está dizendo aqui não é em parte dessa graça, não é em 95% da graça, ele está dizendo toda a graça lhe seja acrescentada. Você entendeu essa palavra? É isso que Deus tem para nós. Agora, irmãos, Deus pode operar nas nossas vidas e fazer superabundar essa graça sobre nós. Agora lembre, não é para apóstolos, não é só pastores, é qualquer um, é todos nós, é todo e qualquer crente. Isso eu acho poderoso. É um aspecto da graça que nos capacita, que nos equipa. É um aspecto da graça que nos supre, que nos dá toda a necessidade que nós precisamos, para suprir todas as necessidades que nós temos. Isso é o que Deus tem. Agora, olha que poderoso. Tudo pode ser conquistado no que diz respeito a trazer a previsão do céu para a terra, pois a graça livremente já proveu tudo isso. Diga amém. Isso é um aspecto da graça que não se fala muito. Como nós temos dito aqui todo domingo, eu tenho combatido isso. Hoje se prega a graça de uma outra forma, completamente diferente do que diz a palavra. Agora, quando nós olhamos Jesus, Ele faz uma declaração poderosa, e nós vamos começar a falar sobre isso nesse momento. Você vai se impactar com o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Quando Jesus fez uma oração, Ele disse: Pai nosso, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita assim na terra como é no céu. Agora, olha que oração poderosa. Aqui Jesus está fazendo uma oração futurista. Para ele, Jesus, não era. Para nós que estamos aqui, não é. Mas para os apóstolos da época, uau, isso aqui é algo que Jesus estava trazendo à realidade, aquilo que só ia acontecer no futuro. Jesus falava muito sobre reino, e eu já disse isso para vocês, vou voltar a dizer: nós não entendemos na mentalidade de reino, porque nós vivemos aqui no Ocidente, nós vivemos parlamento, presidencialismo, e no presidencialismo tudo é decidido democraticamente, mas no reino não tem democracia. Reino não tem democracia, o que o rei diz é o que se estabelece. Isso é reino. O rei dá o comando, se estabelece na terra.
Mas a gente não, a gente veja bem, Senhor, aí a gente vai chegar diante do Senhor lá no último dia. Mas veja bem, Senhor, a gente tem que discutir isso, epa. Mas onde eu vivia, era uma era em que a gente tinha que discutir tudo democraticamente. Veja bem, não importa como você viveu na terra, o que vai constar e que nós seremos julgados no último dia é com as leis do céu, é com a atmosfera do céu. E no céu não se discute democracia, no céu é reino. E todo reino tem um rei, e o rei é quem nós servimos. No rei se institui, na terra se estabelece. Isso é o reino. Agora nós precisamos ter esse entendimento. Isso está lá em Mateus, aquele versículo que eu acabei de ler. Passa mais um, meu santo. A gente tem que ter esse entendimento no nosso coração, de que Deus nos deu o reino. Deus não nos deu uma religião. Nós fomos chamados aqui na terra para viver o reino. É por isso que eu digo que nós precisamos pensar mais nas coisas do reino. É por isso que temos que ter um entendimento de que Jesus falou: venha o teu reino, que ele se estabeleça na terra, assim como é nos céus. Agora, quando Jesus falava isso, os fariseus ficavam muito chateados. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Para você ter um entendimento, os fariseus, eles estudavam. E eles tinham um conceito acerca do que era o Messias. E o conceito do que eles tinham acerca do Messias era um conceito interessante. E era um conceito estudado, porque eles liam desde o que estava nos profetas antigos, nas escrituras antigas. Então eles tinham um conceito baseado no texto que está escrito: pois o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros e para o seu reino. Eles tinham esse conceito. Então quem eles esperavam? Eles esperavam o Messias de guerra, um militante de guerra. Alguém que fosse tirar ele das garras de Roma. Porque no período que Jesus veio à terra, Roma dominava Israel. Quando você for a Israel, você vai conhecer que história poderosa. Israel sempre viveu tempos de guerra e foi dominada por muitas pessoas. Foi devolvida para o seu povo há 70 anos atrás. E na época que Jesus veio, Roma dominava Israel. E o que eles esperavam? Eles esperavam um Messias, um guerreiro, militante, que vinha e ia arruinar com toda Roma, e que ia trazer de volta o reinado de Davi, e estabelecer o que diz a palavra, e o trono de Davi, e esse governo irá durar para sempre. E aí quando eles vieram Jesus, o menino, que veio de Nazaré, que andava com todo mundo, as prostitutas andavam com Jesus, aquilo era um absurdo para eles. A máfia da época andava com Jesus. Como assim, apóstolo? Os cobradores de impostos era a máfia da época, e eles caminhavam ao lado de Jesus. Não era esse o Messias que eles esperavam, irmãos. E eles ficavam frustrados, decepcionados. Os próprios discípulos de Jesus ficavam perguntando sobre isso o tempo todo. E os fariseus diziam: beleza, tu fala bonito, tá bom, tá, tudo bem, você é o Messias, mas onde está o reino? Porque o entendimento deles é que o reino ia ser restaurado, porque existia uma profecia de Isaías declarando que o Messias viria e iria restaurar o reino a Israel. Ok, tu és o Messias, mas onde está o reino? Isaías, o profeta, estabeleceu essa palavra: um governo do trono, e que haveria um aumento disso, isso não teria fim. E eles ficavam dizendo: mas cadê isso? Cadê isso? Olha o que a palavra diz, lá em Lucas capítulo 17, verso 21. Jesus disse isso: ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Diga amém. Olha o que Jesus fala, e ele fala de maneira específica: o reino está dentro de vocês. Agora, esse de vocês aqui, Jesus não estava falando, respondendo tão somente aquilo que os escribas e os fariseus estavam perguntando, porque o próprio Jesus já havia dito que o pai deles era o diabo. Agora, quando Jesus fala disso aqui,
Jesus está falando de um povo que ia nascer de novo, de um povo que seria filho de Deus, como está lá em João capítulo 1, verso 12. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o que Jesus faz como declaração é o que nos impacta. Lucas capítulo 12, no verso 32, e Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer de dar o reino a vocês. Diga amém. Aí você olha e pergunta: apóstolo, mas quando é que esse reino se estabeleceu? É uma resposta simples. O reino se estabeleceu em Pentecostes. Os apóstolos, eles ficavam perguntando a mesma coisa de Jesus. Quando eles estavam com Jesus, eles ficavam perguntando acerca do reino. Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Cadê o reino? Quem é o reino? Mesmo um pouco antes de Jesus subir, eles questionavam isso. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, Ele ressuscitou dos mortos. E quando eles olharam para Ele, para Jesus, os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. Não havia mais dúvida disso, porque Jesus havia prometido que Ele ia morrer e Ele ia ressuscitar. Estava diante dos discípulos Jesus ressuscitados. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas havia uma pergunta: cadê o reino? E aí isso é poderoso, porque eles olharam para Jesus e perguntaram: é agora, neste tempo, que tu vais restaurar o reino a Israel? Eles continuavam acreditando no reino físico. Por isso eles ficavam perguntando: é agora que tu vai restaurar o reino? Porque tu já morreu, tu já ressuscitou. Jesus dá a resposta para eles lá em Atos capítulo 1. Atos, meu amadinho, no verso 6 e verso 8. Então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino ao povo de Israel? Jesus responde: não cabe a vocês saber a ocasião ou datas que o Pai determinou pela sua autoridade. Respondeu ele: mas quando o Espírito descer sobre vocês, receberão poder. Diga amém. Ora, irmãos, poder para quê? Poder para estabelecer o reino. O tempo todo a cabeça dos discípulos ficavam nisso: cadê o reino? Cara, o cara morreu e nada de reino, ressuscitou, cadê o reino? Cadê o reino? Quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz: não importa o tempo, mas eu quero lhes dizer que quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus, o poder do alto virá sobre vocês. Esse é o reino que Ele veio instituir sobre a terra. É por isso que lá em João, no início, Ele faz uma oração: que venha o teu reino e se estabeleça na terra como é nos céus. Escuta, nós já falamos aqui sobre Gênesis capítulo 1, quando Deus instituiu o homem e o coroou de glória, como diz lá em Salmos. E também nós já explicamos que essa palavra coroaste de glória vem de uma palavra original chamada atar, que é uma palavra que dá sentido de circundar, e de que quando o homem foi criado, ele foi criado com a glória de Deus, porque está escrito lá em Salmos: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e os coroaste de glória. Mas Romanos também nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por isso que o homem que era circundado da glória de Deus, quando ele peca, ele perde a glória e ele descobre que está nu, porque a glória lhe foi tirada pelo pecado. Mas Jesus veio, morreu na cruz e estabeleceu de volta o reino. Não um reino físico com generais, soldados, mas um reino, um grande exército. E o reino, eu quero dizer para você, está dentro de você. Quantos podem dizer aleluia? Isso é poderoso, irmãos. Olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E recebereis o Espírito Santo quando Ele vir sobre vós, e receberão poder. Agora, quando é que esse poder veio?
Diga em Pentecostes. Diga em Pentecostes. Olha como isso é poderoso. Lá em Pentecostes, bota Atos capítulo 2, verso 39. Pedro, já tomado pelo Espírito Santo, ele começa a declarar no meio do povo: pois essa é a promessa, dizia Pedro, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor chamar. Quantos chamados do Senhor nós temos aqui hoje? Diga, sou eu. Diga, sou eu. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga, é você, vaso. Essa promessa é para nós. E quantos aqui já têm o Espírito Santo? Diga aleluia. Agora, por que nós temos o Espírito Santo? Nós possuímos esse poder para fazer o reino avançar. Essa é a chamada de Deus para as nossas vidas. Esse é o grande papel do reino para nós. Por quê? Porque Jesus orou isso, ele disse: venha o teu reino e que ele se faça assim na terra como é nos céus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Jesus tinha o entendimento do que era reino. Jesus sabia que esse reino seria implantado em cada vida que acreditasse no seu nome. Agora, irmãos, uma coisa muito poderosa para nós imaginarmos é como Jesus implantou na terra um modo de viver no céu, porque ele já tinha esse entendimento. Esse foi o reino que ele veio restaurar. Porque quando nós olhamos nos evangelhos, é muito fácil e é muito claro a gente ver que ele curava, que ele libertava, que Jesus doava. Nós sabemos, ele era a luz para aqueles que estão em trevas. A palavra de Deus diz, ele era vida para os que estavam mortos. Ele era conforto para aqueles que estavam cansados. Ele era a cura para aqueles que estavam doentes. Ele era a verdade para aqueles que estavam confusos. Ele era o pastor para aquelas ovelhinhas lindas que estavam perdidas. Ele era o salvador para todos aqueles que estavam impotentes, aqueles que estavam presos e cativos. Ele é o Redentor, e a lista continua e continua. Ele tinha um entendimento de reino, mas Jesus trouxe o céu para a terra. Não é à toa que os discípulos ficavam: e aí, cadê o céu? Cadê o reino? Mostra-nos o Pai. Jesus já tinha esse entendimento. Ele olha para os discípulos e diz assim: há tanto tempo estou contigo, quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Aquilo que ele veio operar, ele já veio debaixo do Espírito do Senhor. E quando nós ouvimos essas palavras maravilhosas, que ele fala lá em João, um pouco antes dele subir no capítulo 20, ele diz assim, e Jesus de novo disse: Pai seja convosco. Como o Pai me enviou a mim, assim eu envio a vós. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Quantos têm um reino dentro de si aqui, diga amém. Ei, se nós temos o reino dentro de nós, nós temos direito a viver o extraordinário plano de Deus para as nossas vidas. Se o reino de Deus está dentro de nós, tudo aquilo que Jesus fez, por isso nós já lemos aqui na palavra do Senhor que diz: qualquer um que crê, não é o pastor, não é só o apóstolo, não é o presbítero, é qualquer crente que crê, vai poder fazer as mesmas coisas, e coisas ainda maiores ele vai fazer. Ele estava falando de você, por quê? Porque João capítulo 1, verso 12, diz: para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o reino de Deus se estabeleceu em você, porque aquele que via ele é aquele que via o Pai, porque a Bíblia fala que assim como o Pai enviou ele, enviou a todos vós. Então entenda, o reino estava conectado nele. Não é o reino humano, é o reino que ele ministrou e que hoje mora dentro de nós. Diga amém. Esse plano extraordinário de Deus é para nós vivermos. Ei, olha para mim, entende isso. Em nome de Jesus, chega
de viver uma vida subjugada por Satanás. Chega! Deus tem uma vida extraordinária para você. Apóstolo, por que eu não estou vivendo? Porque você não está crendo. Porque a Bíblia diz: qualquer um que crê vai poder fazer as mesmas coisas. Qualquer um, irmãos. Isso significa que você, se crê, tem direito a isso. Isso significa que qualquer pessoa que crê tem direito a isso. Porque nós temos o reino dentro de nós. O poder de Yeshua está dentro de nós. E Jesus entendia isso. Agora com os apóstolos é interessante. Enquanto Jesus estava na terra, o evangelho estava apenas perto deles, não estava dentro deles. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 10, verso 1 diz assim: depois de reunir Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, diga poder, poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e curarem todas. Isso eu acho muito forte. Diga todas, diga todas. Agora você é diferente desses pastores, desses apóstolos, desses discípulos? Sim ou não? Sim ou não? Então esse recadinho aqui é para você também? Sabe aquele diabo desgraçado que atormenta o teu casamento? Manda ele embora. Não, mas espera aí que eu vou chamar o apóstolo. Não, eu vou chamar o pastor. Pastor, vem na minha casa, pastor. Frouxo. Frouxo. Você não entendeu que o Espírito de Deus está em você. Você não entendeu que o reino de Deus está em você. Aí tu chama o pastor porque o pastor crê. Aí ele vai lá e tira. Mas ele não tem nada diferente de você. Ele não faz nada diferente de você. Ele come, enche o bucho e joga fora igual você. Acorda com aquele bafo de onça igual você. Não tem nada de diferente. Mas ele crê. Ontem eu estava aqui na Rede Juvenil, e eu até falei para os jovens isso. Eu vi uma cena que me levou no céu rapidinho. Uma moça saiu do meio da multidão, estava no louvor, naquele final glorioso, uma mocinha, não faço ideia de quem seja, estava escuro. Ela veio chorando, ela se ajoelhou e dobrou os joelhos no altar. Eu disse: cara, o que faz alguém sair do seu lugar e vir até o altar? Eu fui ministrado que o altar é o ponto culminante de Deus para com os homens. Desde Abraão, ele pegava as pedrinhas dele e levantava um altar. E aquele era o ponto de encontro de Deus com Abraão. Elias restaurou o altar. E a glória de Deus desceu sobre aquelas pedras. Mas veja bem, teologicamente falando, esse altar não é aquele altar. Tá vacilando. O altar é o lugar que você estabelece ponto de encontro com o teu Deus. E como isso se estabelece? Tem que dar 3 pulinhos? Tem que dar uma rodadinha? Tem que pular para frente, pular para trás? Não, só tem que crer. O reino de Deus é simples, irmãos. Tem que dar uma oferta de não sei das quantas na fogueira. O reino de Deus é simples. Você só tem que crer. Eles creram que receberam poder. Irmãos, nós precisamos entender isso. Se aqui no versículo 1, Jesus fala isso para eles, bota aí meu filho no versículo 7, versículo 8. Olha o que acontece. E pondo-vos a caminho, Jesus falando, anunciem que está próximo o reino dos céus. Pode acompanhar na sua Bíbliazinha aí. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. Diga, está próximo. Diga, está próximo. Eles deviam declarar o reino. Eles deviam declarar que a vontade de Deus seria feita na terra como ela é feita no céu. Irmãos, Jesus entendia isso, ele já estava debaixo desse mover. Se houvesse uma situação apenas na vida de uma pessoa que não fosse de acordo com o padrão do céu, tinha que ser mudada.
Eu pergunto isso para você: existe alguma área da sua vida que não está de acordo com o padrão do céu? Eu te respondo: Jesus pode mudar isso. Tem uns queridos ali atrás, se os introdutores puderem ajudar, tem algumas cadeiras vazias ainda aqui, para eles sentarem. Por favor, o introdutor nos ajude, tá bom? Tem algumas cadeiras aqui, eles podem sentar para não ficar em pé aí atrás. Agora entenda, Jesus tinha um entendimento do que é reino, e ele já tinha emitido o decreto, porque ele não fez aquela oração, irmãos, como muitos de nós crentes fazemos, porque muitos de nós oramos e esquecemos até o que oramos. Começamos um propósito de oração, aleluia, mas passa, a gente esquece do que ora, nem lembra mais. Deus, pela sua graça e misericórdia, desata algo sobre as nossas vidas. Algum introdutor, por favor, me ajude indo lá atrás, acho que ninguém foi lá com os irmãos. Entenda uma coisa, queridos, no céu não tem pessoas atormentadas por demônios, por isso quem era atormentado recebia o seu milagre. No céu não tinha lepra, por isso que Jesus ia lá, quem era leproso, ele ministrava a cura. No céu não tem qualquer outra doença, por isso todos eram curados. No céu ninguém adoece, irmãos, por isso que quem era adoecido, Jesus ia lá e curava. No céu ninguém sofria falta de nada. Entenda, é por isso que quando alguém aparecia diante de Jesus, movido de compaixão, a Bíblia fala que ele curava todos os enfermos, expelia todos os demônios. Por quê? Porque na cultura dos céus não tem endemoniado, na cultura dos céus não tem enfermo, na cultura dos céus ninguém passa necessidade, na cultura do céu nada disso acontece. Por isso, onde ele passava, ele transformava, onde ele passava havia vida, onde ele passava havia libertação, onde ele passava havia cura. Deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus, você tem que entender isso. Esse mesmo reino que ele pregava, essa mesma oração que ele fez, é a mesma oração que hoje é estabelecida dentro de você. Esse mesmo reino está dentro de você. Nós temos que entender isso. O reino está dentro de nós, igreja, e nós precisamos mudar, impactar a geografia que nós vivemos. Eu quero dizer para você que não deve haver falta alguma dentro da tua casa, porque o reino de Deus está dentro de você. Não estou dizendo que você nunca vai passar por dificuldades, todos nós temos que passar por muitas provações, diz a palavra. O reino de Deus não é um mar de rosas, meu filho, é uma roseira, tem cheirinho, mas também tem espinhos, é porque você tem que ser provado e aprovado para viver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas entenda, você precisa entender o reino. Essa vida extraordinária que Deus promete lá em Efésios capítulo 13, versículo 9 e 10, ela é para você. Esse plano extraordinário que Deus tem para derramar na minha vida e na tua vida, que a Bíblia fala que até os anjos estão comentando. Eu imagino os anjos comentando: meu Deus, que plano extraordinário de Deus para a vida de James e Daniele. Meu Deus, que plano extraordinário Deus tem para a vida de Francisco. Que plano extraordinário Deus tem para a vida do fulano, do beltrano, do ciclano. Que plano extraordinário Deus tem para fazer na tua vida, vaso, diga aleluia. Onde Jesus ia, ele operava. Agora, quando a gente fala em relação a atender necessidades físicas, os apóstolos tiveram uma poderosa oportunidade. Em um dado momento, a palavra de Deus diz que os apóstolos estavam e haviam por volta de 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas, a Bíblia diz que elas não comiam há 3 dias. Os discípulos vão até Jesus e eles dizem: Senhor, tem um problema aqui. Esse povo todo está caminhando com a gente há 3 dias, eles estão com fome. Jesus, o que a gente faz com esse povo? Eles estão com fome. Verso 37, parte A. E Jesus lhe respondeu: dei vocês mesmos de comer a eles. Simples, não? O desejo de Jesus, nesse momento, era que os discípulos entendessem o reino.
utilizassem o poder da graça, e de que a necessidade dessas pessoas poderia ser atendida exatamente por isso. Por quê? Assim como é nos céus, precisa ser na terra. Se não tem falta de nada nos céus, não ia ter falta de nada na terra. Mas os discípulos não creram assim. Porque, queridos, a gente muitas vezes fala bonitinho, mas quando a gente passa a guerra, a gente esquece tudo aquilo que a gente prega. Eles caminhavam com Jesus um tempão, vendo Jesus operar milagre de todo jeito. Agora eles estão dizendo: Jesus, a parada é o seguinte, tem 5.000 pessoas aqui com fome. Jesus olha para eles e diz: rapaz, dá de comer para eles. É necessidade? Vocês têm poder para suprir necessidade. Verso 37, parte A. Aí na parte B eles respondem assim: e os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de pelo menos 200 moedas de prata. Era muito dinheiro, irmãos. Agora, perceba que imediatamente todo aquele poder, toda aquela graça, ela foi resumida pela própria habilidade natural do homem. A gente tem o poder de matar a nossa fé, resumindo a nossa própria habilidade natural. Jesus diz para eles: dá de comer para esse povo. E eles disseram: a gente não tem dinheiro, é muito dinheiro para alimentar 5.000 pessoas. E eu imagino Jesus olhando para eles e disse: rapaz, se vocês não fazem, é o jeito, eu vou ter que fazer. Por quê? Porque Jesus sabe como trazer o céu para a terra. Então Jesus pega o céu e estabelece na terra para matar a necessidade, para suprir a necessidade física daquele povo. Por quê? Porque no céu não existe fome. Eles perderam uma poderosa oportunidade. Agora, quando se falava de expulsar demônios, tudo isso eles conseguiram fazer, mas eu não sei por que bolhufas, quando se falou de necessidades humanas, eles não tiveram essa fé. É assim com a gente, até hoje. Se aparece um demônio, o crente já se levanta logo na autoridade do nome de Jesus: fora, 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 fora. E o diabo vai embora. Mas está faltando alguma necessidade física, ele não sabe o que fazer. A mesma situação dos apóstolos continua até hoje. A Bíblia fala que os 12 retornaram e disseram: os demônios se nos submetem pelo teu nome. Por alguma razão eles não conseguiram atuar nessa causa de necessidade. Agora, irmãos, uma coisa é clara: os discípulos tinham uma missão, e a missão era proclamar o reino, dizer que o reino estava próximo. Olha o que está lá em Mateus, no capítulo 10, versos 7 e 8. Vão e anunciem que está próximo o reino dos céus. Agora, quando se estabelece a glória do Senhor em Pentecostes, o reino já não estava mais próximo, o reino estava aqui, o reino estava dentro do coração de cada um daqueles crentes. Em Atos capítulo 2, o milagre se manifesta. O reino é devolvido ao coração dos homens. Já não é mais o tabernáculo cheio da glória, já não é mais o templo cheio da glória. Agora são homens e mulheres cheios da glória de Deus. São homens e mulheres tomados pelo poder de Yeshua. Ei, crente, é esse reino que está dentro do teu coração. O reino de Deus está no coração de todos aqueles que nasceram de novo. O reino de Deus está no coração de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O reino de Deus está sobre todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Isso ficou muito claro na última ceia, quando Jesus ministrou para eles sobre o Espírito Santo. João capítulo 14, no verso 17, Jesus falava assim aos discípulos: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode o ver, não pode o conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Ainda não tinha se manifestado Pentecostes,
Anuncie que o reino está próximo. Esse reino vai viver em vocês. Mas escuta, o poder de Deus foi liberado sobre as nossas vidas. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, até os confins da terra. Ei, quando a presença do Espírito Santo se estabelece em você, você vai ser testemunha do Espírito Santo, no Jorge Teixeira, na Cidade de Deus, no Monte Sião, no São José, no João Paulo, no Nova Floresta, no Braga Mendes, no Alfredo Nascimento. Não interessa aonde você esteja, onde você for, o reino de Deus se movimenta em você. Para onde você caminha, o reino de Deus se movimenta em você. Onde você vai, você é testemunha do reino de Deus. Então entenda, onde você for, onde você caminhar, o reino de Deus está dentro de vocês. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não interessa onde você more, o reino de Deus está dentro de você. Você tem uma missão: seja testemunha. Seja testemunha. Você tem direito a viver o plano extraordinário de Deus. Meu Deus, isso não é só para alguns, queridos. Jesus está dizendo aqui: em breve vocês viverão isso. Hoje o Espírito Santo já está no nosso coração. Diga aleluia. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não sei que vida você vive hoje. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei qual é o entendimento de reino que você tem. Mas eu tenho certeza que essa palavra hoje tocou o teu coração. Hoje você sai daqui entendendo uma coisa: o reino de Deus está dentro de você. Ei, o reino de Deus está dentro de você. Ei, entende isso? O reino de Deus está dentro de você. Toma posse disso. O reino de Deus está dentro de você. Sabe aquela situação que acontece dentro da tua casa, vaso? O reino de Deus está dentro de você. Sabe aquele problema que nasceu lá no teu trabalho? O reino de Deus está dentro de você. Sabe aquela circunstância que tem se levantado para te derrubar? O reino de Deus está dentro de você. Tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, você tem que ter um entendimento que o reino de Deus está dentro de você. Meu Deus, isso é muito forte. O reino de Deus está dentro de você. Você tem direito a viver o plano extraordinário de Deus para a tua vida. Essa vida extraordinária não é só para o pastor ou apóstolo que vinha aqui testemunha de um milagre poderoso que ele recebeu. Não, 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 não. Em nome de Jesus, esse plano poderoso de Deus extraordinário, a Bíblia diz, e nós já lemos aqui hoje, você saia com essa palavra no seu coração: qualquer um crente, qualquer um que crê, vai fazer as mesmas coisas e obras maiores farão. Jesus disse na sua palavra que se houve necessidade para 5.000 pessoas, se houve necessidade de 5.000 pessoas e elas foram supridas, você pode suprir a necessidade da tua casa. Mas eu não tenho para pagar o aluguel, eu nunca tenho, apóstolo, eu nunca tenho nada. Pois é, talvez esse seja o problema. O tempo todo você está testemunhando não as coisas do reino, mas as obras de Satanás na tua vida. O que está dentro de você, crente, não é o reino de Satanás, é o reino de Deus. Mas a gente age às vezes como se o reino de Satanás estivesse dentro de nós. Satanás fez isso, Satanás se levantou poderosamente,
Satanás se levantou contra mim. Satanás se levantou contra a minha família. Satanás se levantou contra a minha casa. O inimigo se levantou poderosamente contra a minha vida. Para de profetizar as obras de Satanás. É por isso que você está como está. Mas eu acredito que hoje você entendeu que o reino de Deus está dentro de você. E a partir de agora você vai começar a contar as maravilhas de Deus na tua vida. Você vai começar a dizer: havia uma necessidade, mas Deus me deu graça, e pela fé eu alcancei a graça de Deus, e eu fui suprido em todas as minhas necessidades. Eu antes precisava de libertação em uma área da minha vida, mas Deus, através do seu Espírito Santo, pela sua graça, se manifestou em mim, e eu fui liberto. Existia uma área da minha vida que Satanás me aprisionava, e eu era enfermo há X anos, mas Deus, pela sua infinita graça e poder do seu Espírito, trouxe cura sobre a minha vida. Ei, eu acredito que você hoje entendeu que o extraordinário plano de Deus é para a tua vida. O reino de Deus está em você, o reino de Deus se move em você, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dá um aplauso a Ele, por favor. É isso. A segunda parte dessa palavra, irmãos, é extraordinária. Porque a partir de agora que nós vamos estudar, meu Deus, é a partir de agora que nós vamos estudar o que foi a igreja depois de receber esse poder. O que foi a igreja depois de receber esse extraordinário poder do Espírito? Porque enquanto Jesus ministrava sobre eles, eles viviam uma vida simples. Eu sei, eu estou diante de homens e mulheres simples, mas eu quero dizer para você, você entendeu que o reino de Deus está dentro de você? Isso já causa uma mudança poderosa, sim ou não? Domingo que vem nós vamos falar sobre o que é esse reino dentro do crente. Aí você vai ver a Bíblia falando com você. Eu acho que foram uns 23 versículos que vieram hoje aqui. Tem bem uns 30 slides aí, né, filho? 30 não, acho que tem mais de 30. É 30? É bem que eles contam. Quando vem pouco, a gente diz: aposto tem pouco versículo hoje. Ainda me critica: aposto tem muito pouco versículo hoje. Só tem 12 versículos. Às vezes eles veem só 12 versículos. Se, poxa, estão acostumados. Sabe, queridos, escuta isso e grava isso no teu coração. Você vai viver uma vida extraordinária em Cristo. Olha, eu sou tão feliz em falar isso, porque o meu testemunho, o testemunho da minha esposa é exatamente isso. Nós chegamos aqui há 6 anos atrás, lá na casa da dona Liamara, e ela lembra disso. Eu lembro quando diziam: olha, esse pastor aí vai tomar sua casa. Ele vem lá da Ponta Negra, vem com esses carrão dele aí. Lembro que na época eu tinha um Honda Civic e uma Duster. Esse pastor aí é acostumado a roubar os outros. A senhora está dando a sua casa para ele fazer a igreja na sua casa. Ele vai roubar a sua casa. E a única coisa que eu queria era expandir o reino de Deus. Aquelas 40 pessoas se transformaram em milhares de vidas e famílias que foram abençoadas. E eu quero dizer uma coisa para vocês: só está começando. Nós ainda somos uma criança, irmãos. 6 anos. Meu menino tem 4. O outro tem 10. A gente começou esse negócio todo há uns 7 anos atrás. Davi tinha 2, 3 anos. Eu lembro que eu levava o Davi no bebê conforto. Ele vinha dormindo, a viagem era longa. Levanta aí, filho, por favor.
Olha o tamanho do meu Davi, cara. Quando esse negócio começou, era uma célula, ele vinha no bebê conforto. No meio desse furdúncio, e eu e minha esposa, executivos em grandes empresas, com uma criança, aí achou de nascer o outro abençoado, 4 anos. Tudo isso aconteceu com 2 pessoas que trabalhavam, eram executivos profissionais, com 2 crianças pequenas. E hoje nós somos isso aqui. E só está começando. Só está começando. A pandemia atrapalhou a gente um pouquinho, mas na verdade ela só veio sarrafiar, né? Sarrafiar? Quando você sarrafiaria, o que acontece, Frank? Só passa quem tem que passar. E quem não tem que passar, Frank, fica. A peneira só veio, a peneira chamada pandemia, só veio sarrafiar os crentes. Alguns não estão mais, mas eu testemunho centenas e centenas de homens e mulheres que permaneceram para a glória de Deus. A vida extraordinária que Deus tem para você vai se manifestar no nome poderoso de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Esse aqui é o levita, irmãos. Olha a guitarra dele. Pega a tua guitarra lá, Davi. Ele veio me dizer, apóstolo, ele estava tocando guitarra aí no altar. Olha aí. E ele ainda pegou a partiturazinha dele e jogou lá para perto dele, que é para dizer que ele está vendo as notas lá. Olha. Que as nossas crianças sejam treinadas no altar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos.